Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 2 de outubro de 2014, uma quinta-feira, 26 graus na cidade de Jaú, são 20 horas e 4 minutos. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú. Então nós vamos iniciar hoje o capítulo 5, Suicidas. E a primeira comunicação é um espírito, ou tem o título de O Suicida da Samaritana. Esta mesma evocação, para este mesmo caso, aparece na Revista Espírita de 1860 ou 1859, uma coisa assim. Ele começa a Revista Espírita em 58, acho que é 59 que aparece essa mesma comunicação. Então aqui diz o seguinte: a 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparasse um banho. Era uma casa de banho essa Samaritana, né? Decorridas, que nós conhecemos hoje como sauna, né? Ou coisa equivalente, né? Decorridas perto de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu cômodo a fim de verificar o que ocorria. Deparou então com um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Kardec faz a evocação desse espírito e ele responde: esperai, ele aí está. Foi uma resposta dada pelo guia do médium. A segunda pergunta: onde vos achais hoje? Resposta: não sei, dizei-me. Terceiro: estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Resposta: dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Uma explicação a respeito desta resposta é a seguinte: sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Por aí a gente começa a ter uma ideia de que o ato que ele cometeu, pensando em se livrar do problema, ao contrário de livrar do problema, deve ter piorado e muito, porque até o dia do suicídio ele sabia onde ele estava, né? A partir daí nem onde ele estava ele sabia. Quarta pergunta: quem vos impeliu a vir aqui? Resposta: sinto-me aliviado. Quinta pergunta: qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Resposta: morto? Eu? Não, que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Sexta pergunta: por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Resposta: estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Essa resposta, a segunda parte da resposta é colocada em negrito para chamar a atenção, né? Exatamente do fato de que ele estava procurando uma solução e acabou arrumando um problema ainda maior.
Um bem pior, né? Porque ele saiu do sofrimento para entrar numa tortura. Quer dizer, bem pior do que ele havia esperado, pelo menos, né? Porque ele esperava resolver o problema dele. Né? Porque a tortura é um sofrimento mais lento. A tortura é um sofrimento muito grande e lento. Pergunta de número 7. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Resposta: sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Pergunta de número 8. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Resposta: não, de forma alguma. Pergunta de número 9. Tinhas família, mulher, filhos? Resposta: era um desprezado. Ninguém me amava. 10ª pergunta. Que fizestes para ser assim repudiado? Resposta: quantos o são como eu? O homem, quando ninguém o preza, pode viver abandonado no seio da família. 11ª questão. No momento de vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Resposta: ansiava pela morte, esperava repousar. A falsa ideia que pregam, né? Que o sujeito vai morrer e vai descansar. Aliás, muito falsa, né? O sujeito que prega uma ideia como essa devia ser preso. 12ª pergunta. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um projeto? Resposta: não acreditava nele em absoluto. Era um desiludido. O futuro é a esperança. 13ª pergunta. Que reflexões vos ocorrem ao sentires a extinção da vida? Resposta: não refleti, senti, mas a vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer-me. Aí é que não dá para entender, né? Porque ninguém em vida é corroído por verme. Como é que ele pode comparar, né? Primeiro porque ele não tem corpo físico para sentir alguma coisa lhe corroer. E segundo que ninguém em vida sente verme nenhum lhe corroer. É interessante, né? Uma figura de linguagem para expressar. Como é que ele podia expressar aquele momento que ele estava sentindo? Talvez foi assim que ele se expressou. 14ª pergunta. Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? Resposta: pois ela se completou, ou seja, eu morri. 15ª. Foi doloroso o momento em que a vida se vos apagou? Resposta: menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Uma pergunta feita ao Espírito de São Luís. O que quer dizer o Espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Resposta: o Espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ressentia-se da voluptuosidade da dor. Décima sétima pergunta. Esse estado sobrevém sempre ao suicídio? Ainda pergunta a São Luís. Resposta: sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o término da vida. A morte natural é o livramento da vida. O suicida a intercepta completamente. Quer dizer, rompe, né? Rompe bruscamente uma coisa que ainda não está naturalmente terminada. Uma coisa forçada, né? Forçada, e ele acaba. Impacto, né? E ele acaba tendo que arcar com o compromisso. 18ª. Dar-se-á o mesmo
nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? Resposta: não. Quem entendeis por suicídio, o espírito só responde pelos seus atos. Mas ele está falando aqui de um acidente involuntário. E esse que o sujeito pega o carro e sai na contramão numa pista e dá de frente com alguém? É um ato deliberado. É a mesma coisa que ele pegasse uma arma. Aliás, é pior que se ele pegasse uma arma e fizesse a mesma coisa que fez esse espírito aqui. Né? Porque além... É uma arma. Não, é pior, porque além dele matar a ele suicidar, ele vai colocar em risco a vida dos outros se não tirar a vida de outro. Só que o tonto acha que não vai acontecer nada com ele. Esse que é o problema. Bem, não sei, depende da ideia de cada um. Ele pode achar que não vai acontecer, ele vai fazer certinho, mas ele sabe das consequências. Falar que ele não sabe. Se não sabe, vai saber. Aqui tem uma explicação de Kardec que diz o seguinte: essa dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e sobretudo naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo, pela primeira vez posto em estado sonambúlico, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. E essa resposta é lógica. Todo mundo aqui lembra o que é sonambulismo, né? O estado sonambúlico, né? A pessoa está dormindo, porém o espírito ele se comunica com a mesma lucidez como se o corpo estivesse em estado de vigília, né? É a isso que Kardec se refere. Se você perguntar para o sonambúlico se ele está dormindo, embora ele esteja, ele vai dizer que não, porque o espírito está em atividade. Para ele só existe o ato de dormir, só acontece quando o espírito não está, entre aspas, em atividade, ou seja, não tem consciência da atividade, porque ele está em atividade sempre, né? Agora chegou a internet e conectou agora. Tomara que... Não está vendo? Eu consegui conectar, está dando sinal agora que está conectado. Mas vamos lá. E é interessante, né, essa colocação de Kardec aqui, porque muitas vezes a gente está assim, naquele estado intermediário entre o sono e a vigília. E a gente acha que não está dormindo. Já aconteceu isso com vocês? Você está naquele meio termo, quando você percebe, você está refletindo, pensando nas coisas normalmente, no dia a dia, naquilo que aconteceu e tal, como se você estivesse no decorrer do dia, né? Tem gente na cama, às vezes não tem, tem aquele período entre o início do sono e tal, você fica pensando em alguma coisa, quando você percebe, você estava dormindo, você não estava acordado. E aí você toma um sobressalto, né? Aí acorda novamente. É interessante isso, né? Você, como espírito, tem a impressão que não estava dormindo, mas o seu corpo já estava. Daquele chute, né? Dá a impressão que você está desequilibrando, alguma coisa nesse sentido também. Pode dar essa sensação também, é interessante. Que aí você quer voltar, a impressão que você está desequilibrando e quer voltar. Mas na verdade você já está firme. Ou então quando você tem uma preocupação muito forte, e você está pensando tanto naquela preocupação, está dormindo e acorda no corpo sobressaltado, achando que alguma coisa aconteceu em relação àquilo que você está preocupado. Você sabe que é verdade ou mentira, né? Hã? Aconteceu aquilo, né? Aconteceu aquilo. Poxa, ainda bem que eu estava dormindo, você pensa. Ainda bem que eu estava dormindo, não é a realidade. Mas é interessante essa relação do espírito com o corpo, porque o espírito, ele, como ele está sempre em alerta, né, ele não dorme, né, ele acha que o corpo não está dormindo também. Né, ele acha que o corpo está em estado de vigília, porque como é ele que comanda o corpo,
ele acha que o corpo está em estado de vigília. Quando o corpo está dormindo, ele pensa que o corpo também está em atividade. Ele tem a ver também com aquelas diversas fases do sono? Essa primeira fase, a segunda já é mais profunda e tal. Tem sim. Tem a ver sim. Tem essas sensações diferentes. Tem a ver sim. Porque a medida acho que não deve passar da segunda fase. Né? À medida que o sono se aprofunda, o espírito se distancia mais, vai mais longe. Então a relação dele com o corpo é muito pequena, né? Ou seja, aquilo que o corpo sente da atividade do espírito é muito pouco. Ao passo que se ele está mais próximo, né? Então fica mais intensa essa ligação e essa atividade. Embora os espíritos dizem que a atividade do espírito muitas vezes faz o corpo sofrer. É mais ou menos como um balão ligado a um poste. O movimento do balão interfere na estabilidade do poste, pode abalar. Eles se referem assim. E é uma figura de linguagem que dá bem a noção, né? Porque como o espírito está ligado com um fio, né? Uma ligação fluídica, né? É mais ou menos isso. Quer dizer, a agitação do espírito lá abala, consequentemente, o corpo principalmente relacionado ao sistema nervoso, né? Muscular, esse tipo de coisa, né? Você fala o abalo? O abalo, porque pode ser, em função do que ele está vivenciando, de repente, a atividade do espírito, sei lá, um nervoso, uma contração, ele pode chegar a isso. Uma preocupação extrema pode causar esse tipo de reflexo no corpo. Uma preocupação extrema, por exemplo, um medo, um receio, uma preocupação muito grande, por exemplo, com um acidente. O espírito está muito preocupado com aquilo, ou passa o dia inteiro preocupado com aquilo por alguma razão, e aquilo aparece como um choque no corpo, embora a preocupação seja do espírito. Vamos lá. O interlocutor parece que faz mal a pergunta servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prendeu-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas, né? Então, a ideia, né? A ideia que nós fazemos do corpo é de suspensão completa de todas as atividades sensitivas, enquanto que na realidade isso não acontece. O corpo é que entra numa letargia, né? Mas o espírito não. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo, ou seja, da suspensão de todas as faculdades sensitivas. Eis a razão por que responde não, até que se familiariza com essa maneira de apreender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele a morte era o aniquilamento do ser. E, tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala, e assim não se considera morto. E isto afirma até que adquira a intuição do seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao seu espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo em apreço, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deve equivaler ao tempo da vida abreviada. Que Kardec sugere aqui que o sujeito se suicidou com 50 anos, ele tinha que viver até os 70, ele vai ficar ligado ao corpo durante 20 anos. Esse estado é comum nos suicidas, ainda que nem sempre se apresentem em idênticas condições, variando de duração e intensidade, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. Quer dizer, não é questão fechada, não, que isso vai acontecer com todo mundo. Isso não existe.
Né? Deixa bem claro aqui, esse estado é comum nos suicidas, ou seja, o fato de estar ligado ao corpo durante o período durante o período que ele tinha ainda a ser vivido, né? Ainda que nem sempre se apresente em idênticas condições, ou seja, sentir os vermes de corroer, esse tipo de coisa, variando de duração e intensidade, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. E o cara, muitas vezes, o sujeito se suicida, mas ele tem atenuantes, ou pode ter, como nesse caso, agravantes. Depende do modo como ele viveu, né? Quem julga é Deus. O que vai no coração. Porque essa pessoa pode ter sofrido muito na vida e não ter aguentado, suportado, não ter tido estrutura. Muita gente. Para alguém dizer que se sentia completamente desprezado dentro do próprio lar, o desespero dele devia ser grande. Faltou um amigo aí, uma coisa. Faltou uma mão amiga. A sensação dos vermes e a decomposição do corpo não é tampouco privativa dos suicidas. Ou seja, essas sensações podem acontecer também na dependência do estado de materialidade do espírito. Sobrevém igualmente aos que vivem mais da matéria que do espírito. Quer dizer, não é específico. Não é privilégio do suicida, não. Em tese, não há falta isenta de penalidade, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Então a gente pode dizer que aquele livro, O Vale dos Suicidas, ele pode ser verdadeiro para alguns casos, mas não para todos, como ali a gente passa a supor que seja comum. Memórias do Suicida. Memórias do Suicida. O Vale dos Suicidas no livro Memórias do Suicida. Então, pode não ser comum a todos, pode ser que seja comum a alguns espíritos, mas não a todos. E nem existe. E nem existe. Porque, na realidade, a ideia de um vale seria um lugar localizado e circunscrito. Próprio para aquilo. Não existe isso, a gente sabe que não existe isso. Lugar localizado, circunscrito, para ser feliz ou para sofrer, não existe. Nem o céu, nem o inferno, como queiram. O pai e o conscrito. No começo da guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir desse serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de o isentar dele. Eu me mato, meu filho não serve ao exército. Como filho único de mulher viúva. Não é? Então ele seria o que nós chamamos aqui no Brasil de arrimo de família. Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de pessoas que o conheceram, desejosa de certificar-se do seu destino no mundo espiritual. A pergunta primeira foi feita uma pergunta preliminar ao Espírito de São Luís, que é a seguinte: podereis dizer-nos se é possível evocar o Espírito a que vimos de nos referir? Resposta: sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Feita a evocação do Espírito, ele responde: obrigado, sofro muito, mas é justo, contudo, ele me perdoará. Uma explicação a respeito desta resposta é a seguinte: o Espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos.
É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Depois da resposta ali em cima, a gente vê mas reticências, né? Ele escreveu, mas Deus é justo, e ele não conseguiu. Talvez o peso da culpa, né? Pergunta de número 2. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste de escrever? Resposta: sou indigno de escrevê-la. É uma culpa mesmo. 3. Dissestes que sofreis. Compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar? Mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? Resposta: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Pergunta número 4. Podereis descrever-nos essa punição? Resposta: sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto o não possua, como sofre o operado de um membro amputado. Número 5. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho, ou concorreram para ele outras razões? Resposta: fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Questão de número 6. Pergunta: podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Resposta: não lhes entrevejo o fim, mas tenho a certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Quer dizer, esse ainda foi beneficiado com essa ideia, porque muitos nem a ideia do fim têm. Sofrem e acham que o sofrimento vai ser eterno. Pergunta de número 7. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e no entanto temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Resposta: poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Pergunta: pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviados. O Espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Pergunta de número 9. Estamos satisfeitos pela vossa vontade, com que correspondestes à nossa evocação, e vamos exorar a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Resposta: sim, obrigado. Pergunta agora feita ao Espírito de São Luís: podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Resposta: esse espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com as suas obras. Observações. À primeira vista, como ato de abnegação, esse suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente assim não é. Assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito de São Luís. A sua ação, talvez, impediu a realização dos destinos do filho. Ao demais,
ele não tinha a certeza de que aquele sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência. Mas o mal é sempre mal, e se o não fora, poder-se-ia, escudado no raciocínio, desculpar-se todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviços. A mãe que mata o filho, certa de o enviar ao céu, seria menos culpada por tê-lo feito com boa intenção. Aí está um sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. Esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não a abrevi voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, uma vez que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. O suicídio, mais severamente punido, é o resultado do desespero, que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são, ao mesmo tempo, expiações e provações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita e, às vezes, ante a missão que se deveria cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário, que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se pode chamar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro porque, no caso, não há intenção de se privar da vida, e segundo porque não há perigo do qual a providência não nos possa subtrair, quando a hora não seja chegada. A morte, nessas circunstâncias, é sacrifício meritório, como ato de abnegação em proveito de outrem. Interessante a afirmação dele aqui, né, no segundo parágrafo. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não é só o suicídio, né? Muitas vezes a pessoa, a forma com que ela vive, ela está... O vício, algo. O vício, ela está se suicidando. A farra, né? Pessoas que participam de orgias, esse tipo de coisa, estão extinguindo a força vital voluntariamente, né? Tudo que extingue a força vital, desnecessária e voluntariamente, pode ser considerado suicídio. Um espírito cujo nome é François Simon Louvet, do Havre. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Abre aspas. Tereis piedade de um pobre miserável que passa há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudi-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice. E foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que esse desejo, quando o termo estava tão próximo?
Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias daqueles que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Por que mais provas? Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver fome, em vez destes sofrimentos mais terríveis, e aliás imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses infelizes, desses felizes que aqui estão, e sabereis quem fui. Orai por mim. Assinado François Simon Louvet. O Guia do Médium. Explicação dada pelo Guia do Médium. Abre aspas. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre feliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem. E em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação, atirando-se da Torre Francisco I, no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o suficiente para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus, lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a propósito do assunto, encontrou-se no jornal Diário, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia que resumimos. Abre aspas. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se nas pedras. Era um velho puxador de cordas, cujo pendor à embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se François Viator Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das filhas, Rua Cordelier. Tinha 67 anos de idade. 6 anos fazia que este homem morrera, e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra, o vácuo, horrorizado e a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo durará esse estado? Ele não o sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com as suas chamas? Quem revelou e inventou esses castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever, como outros o fazem das suas alegrias, e fazem-no muitas vezes espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Mãe e filho. Em março de 1865, o Sr. C., negociante em pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace,
chamou a mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena contristadora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C. Dor que o tempo acalmaria. Morto doente, procuraram-no por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi justamente feito com o do filho. Evocação deste muitos dias depois do fato. Pergunta: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Resposta: sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor, se fosse resignada, humilde, arrependida ante a provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Orai por ela. E, sobretudo, não a imiteis, vós outras mães, que vos comoveis com a narrativa da vossa morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a seu filho, que era o seu orgulho, não. E que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães, que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, de onde deverão elevar-se à glória eterna. Assinado Benjamin C. Evocação da mãe. Ela responde: quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-me? Cruéis, tomaram-me para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Quero porque me pertence. Nada vale então o amor materno, pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se lhe antolhava. Não, Deus não é justo, não é Deus das mães, não lhes compreende as dores e desesperos. E quando me dava a morte, para não me separar de meu filho, eis que novamente me rouba. Meu filho, onde estás? Evocador. Pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição.
Ela, resposta: não, eu julgava Deus melhor que os homens, não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que se amaram como nós nos amávamos. Enganei-me, Deus não é justo nem bom, por isso que não compreende a grandeza da minha dor, como do meu amor. Ó, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. O evocador: vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que se há um meio de ver vosso filho, não é blasfemando contra Deus, como ora o fazeis. Com isso, em vez de atraí-los à sua misericórdia, fazei jus à maior severidade. Ela: disseram-me que não mais o tornaria a ver, e compreendi que o haviam levado ao paraíso. E eu, estarei acaso no inferno? No inferno das mães? Ele existe, demais o vejo. Evocador: vamos, acalmai o vosso desespero, considerai naturalmente que o tornareis a ver, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar infinitamente esse momento. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim ninguém é punido sem causa sobre a terra. Se ele vos infligiu grandes dores, é porque a merecestes. A morte do vosso filho é uma prova à vossa resignação. Infelizmente a ela sucumbistes, quando em vida, e eis que após a morte, de novo sucumbiste. Como pretendes que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesseis aceito a provação com humildade, se houvesseis esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrares no mundo espiritual em que vos achais, teríeis imediatamente avistado o vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-ia radiante. Mas o que fizestes, e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes. É que véu impenetrável o subtrai à vossa vista. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caístes pela falta de confiança em Deus e aguardando ansioso o momento feliz de vos apresentar, de se vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo: meu Deus, perdoai-me por ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço merecida a punição. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Ela responde: que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É como relâmpago em a noite que me cerca. Obrigado, vou orar a Deus. A morte mesmo pelo suicídio, não produziu nesses espíritos a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prendem ao corpo. Essa mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente, na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punição uniforme para as faltas do mesmo gênero. Outra vez a mesma afirmação
da comunicação anterior. Ele é um suicida, ele é sempre punido de conformidade com as circunstâncias. Não existe uma punição uniforme. Ela tinha que tomar pé da situação logo de cara. Ela tinha que saber que ela estava desencarnada. Que o intento que ela quis, ela conseguiu. No entanto, ela não conseguiu avistar o filho. A punição dela era essa. Era essa. Diferente, né? É diferente do que muita gente pensa, né? A realidade é essa. Vamos anotar aqui: duplo suicídio por amor e por dever, para o nosso próximo encontro. Hoje é dia 2 de outubro de 2014. Mas pelo que dá para perceber que ela não tinha amor por filho, ela tinha possessão. Aí ela não era, o meu próprio filho falou, né? Faltou a ela humildade, faltou a ela fé em Deus, confiança no Criador, né? E ela mesmo disse: ele me pertence. Ele me pertence. É sentimento de posse. Sentimento de posse, quer dizer, é falta de humildade mesmo. O fato é que o certo é o filho enterrar a mãe, não a mãe enterrar o filho. Essa é a ideia que todo mundo tem. O que é o certo para Deus? Não, eu estou falando assim, o fato que esse espírito, geral, né? o fato que esse espírito, ele era muito, o espírito da mãe era muito ligado ao filho, provavelmente sem ligação de outras encarnações, ela o amava muito, certo? E não foi submissa à vontade de Deus. Aí estava a prova dela. Ela tornou a prova uma expiação, e provavelmente vai ter que reencarnar para se ressarcir, para se reaver com essa falta dela sem a presença do filho. Provavelmente, porque o filho falou: eu só não estou feliz pelo ato que minha mãe cometeu, senão eu estaria plenamente feliz. Tem mãe que enquanto fica o cheiro da rua não dorme, pode ser 3, 4, 5 horas, com isso, gente. É, de certa forma, uma preocupação válida e, por outro lado, uma falta de confiança no Criador. Aquele que se suicidou para o filho não ir para o exército, não serviu o exército, o que ele fez? Kardec diz que ele pode ter interferido no destino do filho. Mas como o Espiritismo sabe que não existe destino, o que ele quis dizer com a palavra destino foi o seguinte: as obrigações que ele tinha que cumprir nesta encarnação. Poder levar a entender o que é organização, o que é disciplina, o que é lidar com outras pessoas, ou seja... Ele saiu muito bem também como militar. Ele foi egoísta também. É evidente. Ele foi egoísta, porque ele se precipitou achando que o cara ia se morrer na guerra. O suicídio é, antes de tudo, um fraco. Um fraco. Ele quer resolver o problema pelo atalho. Ele não quer encarar o problema. Cortar caminho. É covarde, covardia. É um fraco. Ele quer cortar caminho, ele não quer saber de resolver o problema. E os problemas têm que ser encarados de frente. Essa que é a verdade. Não adianta você querer fugir do problema. Fugir, tangenciar o problema, não é solução para nenhum problema. Quando uma firma tem um problema financeiro, o que a firma faz? Bom, primeira coisa, vamos nos reunir e vamos ver onde é que a gente pode cortar gasto. Isso é a primeira coisa. Bom, o que a gente pode fazer? Vamos cortar, e tem firma que corta cafezinho. Eu já vi firma assim, cortar cafezinho. Que é a solução dos problemas. Não, na realidade, a pessoa vai criar uma contingência, certo? Vai dividir o problema nas partes para serem solucionados por partes, e ele começa pela primeira parte, que é a contenção de despesa. É assim que ele resolve os problemas, encarando de frente, né? Vou cortar despesa, melhorar a produção, diminuir o número de funcionários, ver em que nós estamos falando na nossa produção, procurar novos fornecedores, né, para a gente comprar o nosso material mais barato, enfim, procurar solução, não é fechar a firma. Sim. Não é simplesmente fechar a firma, mandar todo mundo embora e tá. Não é assim. Essa é a solução, vamos dizer assim, esse é o atalho, mas a solução não é a solução real da coisa, não é a solução verdadeira. E tem eu tenho uma outra condição também, como mãe e pai, que eu vejo, que às vezes eles acham que tem que ser daquela maneira, porque o filho está sofrendo, minha filha, naquela determinada situação. É claro que pai nenhum, mãe nenhum quer ver o filho sofrer,
Mas está aí a questão da resignação. Pô, e se ele precisa passar por isso, se a gente nunca vê por esse lado. Aliás, às vezes a gente vê o cara sofrendo, a pessoa sofrer e tal, e a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. Primeira coisa que vem à cabeça é o sentimento de querer ajudar, isso a gente tem, de solidariedade, mas ao mesmo tempo a gente pensa, ajudar como? De que forma? Será que estão fazendo certo? Será que estão fazendo errado? Eu, às vezes eu fico pensando nisso, será que realmente tem que ajudar? Até que ponto tem que ajudar? Eu acho que a palavra ajudar, ela é muito mal entendida. Ajudar não é fazer pelo outro aquilo que o outro tem o dever de fazer. Essa é a questão, essa é a chave. Essa é a chave. Essa é a chave. Você não tem que fazer pelo outro. Se você tem um funcionário seu ou algum comandado seu que não está cumprindo os seus deveres, não adianta você ir lá, não adianta você ir cumprir os deveres por ele. Não é assim que você vai ajudar. Ao contrário, você vai pôr a perder. Quantas mães põe o filho a perder? Quantas põe o filho a perder? Quantas mães não põem? Quantas não tornam o filho mal educado, indolente, acaba cobrando da vida aquilo que a vida não pode lhe dar, porque uma criança que tem tudo, quando ela cresce, ela faz o quê? Ela vai querer ter. Eu sempre tive, minha mãe me dava, meu pai me dava. Se não tem de uma maneira, tem da outra. Se não tem de uma maneira, ele vai buscar os meios. Né? Cresce um adulto muito mal orientado. Muito mal orientado. É muito comum você ouvir, pelo menos no meu tempo de moleque, de garoto, na época de exército, né? Era muito comum. Eu tive um amigo, chamava Assis. Ele era um garoto franzino, ele era alto, mas era franzino. Ele foi servir no exército. Tá? Ele voltou um cara grande, forte, bem exposto, alegre, jovial, ele não era assim. Né? Ele foi servir o exército do Amazonas, ele foi fazer aquele treinamento de guerrilha. Ele voltou, ele foi uma pessoa e voltou outra. Era a mesma pessoa, só que mudou completamente a cabeça dele, mais confiante. É interessante como as coisas acabam. Ele falou que passou muita fome, porque no treinamento de guerrilha, no treinamento de guerrilha, eles aprendem aquela técnica de sobrevivência na selva, e o sujeito aprende a técnica, depois ele vai exercer a técnica. Por exemplo, ele tem que saber qual raiz ele pode comer, qual folha ele pode se alimentar, qual fruta ele pode se alimentar, e ele vai passar não sei quanto tempo, não sei se é 15 dias, 20 dias, caminhando pela selva, e sob a temperatura diferente, todo tipo de temperatura e de estabilidade ele passa por todas elas. Porque na selva amazônica tem bastante variação. Pois ele voltou e falou, passei muita fome, passei muita sede, mas eu cheguei até o final do treinamento e ele voltou, se não me engano, ele foi soldado, porque todo mundo entra como soldado, e voltou cabo. O cara ganhou confiança, ganhou corpo, era um cara alegre, bem disposto. Quer dizer, um exemplo típico. Quantos não entram no exército que não tem em casa a mãe, xinga a mãe porque sempre é arroz, feijão e ovo, porque às vezes a casa é pobre, reclama da comida, reclama da cama, reclama da casa, reclama de tudo, e quando está lá servindo o exército, pede para a mãe, pelo amor de Deus, levar um prato de comida, porque não aguenta a comida do exército. Não é? Quer dizer, tem sentido, as coisas na vida têm uma função para muita gente. Né? Para muita gente tem aquela função. O pai se suicidar para evitar que o filho vá cumprir as tarefas dele, é um absurdo. Né? É falta de confiança no Criador. Os Espíritos falam isso. Não existe punição maior que aquela que é conferida à pessoa que não confia em Deus. Ele sofre pesadamente. Pesadamente. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador,
ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, harmonia, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprendermos as questões propostas nesta noite. Queremos ainda, humildemente, pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, honrar e dignificar a vida e orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos essa noite, nós o declaramos encerrado.